Olá e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui da Hub no YouTube. Nesse tutorial de ArchiCAD eu vou te ensinar como fazer uma cobertura utilizando uma malha como referência. Isso vai ser muito útil principalmente para a gente replicar esse tipo de exemplo que está aparecendo na tua tela agora. Essas coberturas mais diferentonas, que fogem um pouco do convencional, vocês podem fazer utilizando essa metodologia. Antes de partir para o nosso tutorial, eu vou te convidar para se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui sobre ArchiCAD. E não esquece também de deixar o like aqui nesse vídeo para mostrar que você está gostando desse nosso conteúdo. Então vamos dar uma olhadinha mais a fundo aqui nesse projeto. A gente está aqui então com ele aberto no ArcDaily. Ele é o terminal do aeroporto de Nelson, na Nova Zelândia, feita pelo estúdio Pacific Architecture. E olha só, o grande desafio vai ser fazer várias dessas águas em ângulos diferentes de uma maneira mais automatizada, para que a gente não perca o dia inteiro modelando ela, né? Então, o que eu vou fazer lá no meu ArchiCAD? Aqui a gente está com o arquivo aberto, completamente zerado, e como é uma cobertura, eu vou vir aqui no meu segundo pavimento, pelo menos, e eu vou abrir aqui a minha planta, e eu vou fazer o seguinte, eu vou construir essa cobertura com a ferramenta malha. Essa é a grande dica do vídeo de hoje. A ferramenta malha, ela não é uma ferramenta tão paramétrica assim como outras, como parede cortina, como cobertura, por exemplo, mas ela é muito mais maleável. Então, olha só, eu vou vir aqui na minha ferramenta de modelagem, vou pegar aqui um favorito da malha, pegar esse favorito aqui, terreno solo, vou dar 2 cliques, e com o terceiro método de geometria, o retangular rotacionado, eu vou construir a minha malha. Então, eu vou clicar aqui para iniciar o segmento, eu vou dar a primeira distância, vou indicar aqui que tem 10 metros, e daí depois a segunda distância eu vou indicar que tem 20 metros. A partir disso, eu vou tentar reproduzir aquele desenho de uma forma planificada. Então, eu vou pegar aqui as minhas ferramentas de documentação 2D, como a linha, por exemplo, eu vou selecionar aqui e pegar um favorito já com ela tracejada. Vou criar aqui uma primeira linha de referência, vou alongar ela aqui nas duas partes para a gente conseguir enxergar ela bem. Vou criar mais uma linha aqui no ponto médio do meu terreno também, então eu vou deixar o meu mouse parado, vai indicar o ponto médio por esse risquinho aqui, eu vou dar um clique e eu vou criar essa linha de referência também alongada. Agora eu vou selecionar a primeira linha de referência que eu criei e eu vou apertar o Ctrl U, que é o atalho para multiplicar. Eu vou multiplicar com o método de arrastar e eu vou utilizar o último método gráfico aqui, que é o de distribuir. Eu vou dizer que eu já tenho a última cópia, que é a referência que eu vou utilizar aqui, a terminação desse terreno. Eu vou dizer que eu vou criar 5 cópias. Vou dar um OK para confirmar, vou dar um clique para iniciar minhas cópias e eu vou dar um clique para finalizar, indicando aqui o ponto final do meu terreno. Então a gente criou dessa maneira 5 cópias iguais. E aqui na minha referência vocês podem ver que a gente tem um formato mais triangular. Então a gente tem duas águas com uma angulação semelhante e depois a gente tem esse formato meio que se repetindo aqui atrás também, criando esse shed, essa iluminação. E a gente tem as outras águas aqui também nesse formato triangular, só que com uma angulação um pouco menor, pelo que eu estou observando. Então vamos dar uma olhada. Eu vou voltar aqui para o meu ArchiCAD e eu vou replicar esse desenho. Então eu vou pegar a ferramenta linha aqui de novo e eu vou criar segmentos que se juntam aqui aos vértices de encontro dessas linhas de referência que eu já tinha criado. Então eu criei a primeira aqui de baixo, vou criar agora a de cima com o mesmo formato, no mesmo sentido. E agora eu vou selecionar todas elas e eu vou multiplicar também para o lado. Então com elas selecionadas eu vou apertar Ctrl U, vou usar o primeiro método aqui, incrementar e desdobrar, vou dar um OK, eu vou dar a distância aqui da primeira cópia com os meus cliques e aí agora eu vou estender meu mouse e ele vai entender que ele vai ter que replicar usando os mesmos padrões. Dou um clique para confirmar a quantidade de cópias que eu quero e pronto. A partir disso agora a gente vai fazer um método muito parecido quando a gente quer trabalhar com topografia nos nossos terrenos. Eu vou selecionar o meu terreno criado, eu vou selecionar agora a ferramenta malha e agora eu vou pressionar minha barra de espaço e eu vou dar um clique em cima dessas linhas de referência. Vai aparecer aqui a opção para eu criar novos pontos de vértice a partir desses pontos de referência. Eu vou dar um OK, vou confirmar e ele vai criando arestas puladas pelos vértices que eu criei. Então, pressionando minha barra de espaço, eu vou clicando em cima aqui das linhas e eu vou criando todo esse desenho aqui em todas as minhas linhas de referência. Pressiona a barra de espaço, dá um clique em cima e dá um OK para confirmar. Aqui, particularmente nessa linha, tá dando algum problema que cancela a existência aqui do meu terreno, algum bug aqui do ArchiCAD. Então, olha só, se eu vou pegar aqui, selecionar meu terreno, selecionar a ferramenta malha, pressionar a barra de espaço e dar um clique aqui em cima da linha, eu dou um OK, normal, e daí todas as linhas até ficam tracejadas. E se eu abrir aqui o meu F5, meu 3D, vocês vão ver que eu estou sem nada, sem nenhum terreno aqui no meu ambiente. Então eu vou voltar aqui para F2, vou dar um Ctrl Z e depois a gente vai arrumar isso. Por enquanto eu vou continuando criando aqui os meus vértices onde eu consigo. Então vamos lá.
Repetindo o processo, ferramenta malha, selecionada, pressionei a barra de espaço e dou um clique nas linhas e dou um OK para confirmar. Aqui também, mesma coisa, dou um OK. Aqui essa daqui também está falhando, ela não está deixando eu criar esses meus vértices, mas não tem problema. Ó, deixa eu apertar o F5 para mostrar para vocês como é que tá ficando. Ela tá com essa carinha aqui por enquanto, ó. Então faltou aqui uma linha aqui e a linha aqui no meio. Eu vou voltar aqui para o meu F2, eu vou deletar essas linhas aqui que estão faltando e vou selecionar aqui o meu terreno e com o método de geometria poligonal aqui em cima, eu vou selecionar a ferramenta malha aqui de novo também e eu vou criar aqui um segmento numa posição aleatória. Vou dar um clique para iniciar e um clique para finalizar e mais um ainda para confirmar. Ele vai perguntar se eu quero criar uma aresta a partir desses vértices, eu vou dar um OK para confirmar e ele criou. E aqui agora eu vou clicar nesse vértice e eu vou posicionar aqui essa aresta aonde eu quero. Então eu vou fazer a mesma coisa, ó, vou criar aqui uma aresta, vou dar um OK, selecionando aqui os vértices e com a opção aqui de mover o vértice na paleta flutuante, eu vou posicionando aonde eu quero. Mesma coisa aqui do lado, criei aqui numa posição qualquer e agora clico nos vértices e posiciono aonde eu quero. Beleza, agora sim, se eu abrir aqui o 3D no F5, vocês vão ver que eu tenho exatamente o formato aqui, exatamente o desenho que eu quero na minha malha. A partir disso, o que eu vou fazer agora? Eu vou indicar as alturas que eu quero de acordo com a minha cobertura. Então eu vou selecionar aqui a malha no 3D mesmo, vou dar um clique aqui nos vértices que eu quero subir e na paleta flutuante vou escolher a opção elevar ponto de malha. Ele vai travar aqui no eixo Z. Eu vou indicar aqui, clicando no Tab, a altura que eu quero elevar. Então vou elevar 1,20 aqui nesse daqui. E olha só, a gente já ficou com ele maiorzinho, com aquele desenho daquele triângulo fazendo as águas. Deixa eu voltar aqui para minha referência. O certo seria agora, então, a gente lá na outra ponta ter elevado aqui a mesma altura, né? Nas duas pontas, na verdade. Então eu vou vir aqui no meu 3D, vou clicar na minha malha, vou selecionar aqui os vértices, vou pegar aqui a opção de elevar o ponto da malha e indicar aqui 1,20 m nesse lado e aqui 1,20 m no outro. E eu vou repetir esse padrão ao longo aqui de toda a minha malha. Então aqui a gente vai elevar 1,20 m, aqui de novo 1,20 m, aqui também na outra ponta 1,20 m. A gente já conseguiu um formato bem parecido, como vocês podem observar, mas a gente ainda tem algumas questões. Por exemplo, a gente tem essas águas aqui que elas deveriam abaixar um pouquinho mais aqui o vértice e a gente também tem essas daqui do meio que criam aqui essas aberturas que a gente deveria elevar, como se fosse esse ponto aqui. Mas olha só o que acontece, pessoal. Se eu elevar aqui este ponto, eu vou elevar todo o resto aqui da minha malha. Então a gente tem uma questão aí. A gente vai ter que criar um triângulo separado aqui para a gente elevar ele separadamente. Então vou voltar lá no meu 2D, vou selecionar a ferramenta malha, vou pressionar minha barra de espaço e ele vai reconhecer aqui as arestas e ele vai criar aqui, quando eu der um clique, metade dessa minha cobertura. Então eu vou selecionar ela, vou clicar aqui no vérticezinho para pegar na paleta flutuante a opção de adicionar ao polígono, vou pressionar a barra de espaço e vou criar o resto. Agora eu vou selecionar esse pedaço aqui do terreno e vou dar um Ctrl D, Ctrl e eu vou arrastar copiando esses elementos para o lado. Deixa eu abrir aqui o meu 3D e olha só que legal, a gente tem aqui essas cópias, vou selecionar elas e eu vou clicar agora no vérticezinho dela e vou aumentar aqui a altura que eu quero, que é 1,20 m. Olha só, ele conseguiu, beleza, vou aumentar nas outras também, 1,20 m para cima e 1,20 m para cima. Só que não basta a gente apenas aumentar esse lado, porque se vocês forem observar na nossa referência, a gente na verdade tem aqui não um triângulo, mas um losango. Então a gente tem aqui um vérticezinho que ele também abaixa um pouquinho. Deixa eu deixar aqui com um zoom mais aproximado, vocês podem observar o que eu tô falando, olha só. Então para isso a gente vai voltar aqui no nosso ArchiCAD e eu vou pegar e selecionar essa malha maior e eu vou baixar aqui esse vértice 20 centímetros para baixo. Dessa maneira já cria uma angulação aqui nessa cobertura, né, nessa água. E eu vou baixar as outras também, todas 20 centímetros aqui para baixo. E agora o correto seria eu pegar aqui essa cobertura também e a partir daí a gente vai sempre ajustando, né, pessoal? Se vocês acharam que 20 centímetros é muito pouco, vocês podem ir baixando mais, até para ficar aqui com um losango perfeito, certo? Feito isso, olha só o que a gente vai fazer. Agora eu vou voltar para o 2D aqui, eu vou apertar F2 então, para abrir minha planta baixa, e vou selecionar a cobertura que eu quero construir a partir dessa malha. Então vou vir aqui nos favoritos da ferramenta cobertura, e eu tenho aqui cobertura concreto armado, cobertura com telhas, cobertura genérica e cobertura em alumínio. Eu vou pegar essa daqui em alumínio, vou dar 2 cliques nela e a partir disso o ArchiCAD já vai entender que nos próximos passos ele vai levar em consideração essa cobertura que eu selecionei para criar a cobertura a partir da minha malha. Então eu nem preciso criar nenhuma cobertura, não preciso inserir nenhuma cobertura aqui no meu projeto. Vou apertar aqui o ESC, eu só precisava selecionar alguma cobertura mesmo. E agora eu vou selecionar aqui a minha malha, vou vir aqui em cima em modelagem, extras de modelagem e criar coberturas
coberturas a partir de malhas. Vou dar um clique para confirmar. E olha só que legal que aconteceu, ele fez essa leitura de toda a modelagem do meu terreno e ele construiu aqui as águas a partir disso. Deixa eu abrir aqui meu 3D para mostrar para vocês. A gente nem precisa mais desse terreno, posso selecionar ele e apertar um delete para deletar. Ele cria aqui dois momentos de coberturas, né? Ele cria a partir dos vértices da minha malha e a partir da linha de referência dela. Então eu vou pegar essa daqui de baixo e eu vou deletar, que a gente não precisa dela, e eu vou repetir o mesmo processo, só que aqui no meio. Então eu vou voltar lá para o 2D, é importante isso. Vou selecionar a minha malha, eu até posso deletar aqui essas coberturas, porque a gente não vai utilizar elas, certo? Então selecionei e deletei. Selecionei aqui todas as malhas, venho aqui em cima em modelagem, extras de modelagem e criar coberturas a partir de malhas. Fechou todas. Vocês podem ver que eu tenho aqui um desenho, uma linha que é a linha de referência da cobertura. A gente pode desabilitar essas linhas de referências vindo aqui em visualização, opções de visualização de tela e linha de orientação da cobertura. Ó, a gente desliga e a gente não visualiza mais elas. Agora eu vou abrir meu 3D de novo. Vocês já podem ver o resultado aqui que a gente queria. Vou selecionar as malhas e deletar elas. A gente não precisa mais delas, né? E a única questão que a gente tem que levar em consideração também é o encontro aqui dessas coberturas, né? Vocês estão vendo que eles estão vindo aqui com um encontro reto. Deixa eu selecionar todas as coberturas. A gente pode selecionar aqui a ferramenta cobertura e apertar Ctrl A, e ela seleciona todas. Eu venho aqui na caixa de informação aqui em cima e eu vou trocar aqui o ângulo de arremate para um ângulo vertical. Daí vocês podem ver a diferença. Olha só, o depois e o antes, como é que tá. Então dessa maneira todos os encontros ficam bonitinhos. Vocês podem ver aqui embaixo também que tá tudo funcionando de acordo com o que a gente queria. Dessa maneira a gente consegue ter o resultado de uma forma super rápida e isso abre muitas possibilidades para a gente criar coberturas diferentes. E eu quero ainda demonstrar para vocês de maneira rápida como fazer as esquadrias aqui para se encaixarem nessas coberturas, que nem a gente tem no nosso exemplo. Para isso eu viria aqui no 2D e eu criaria aqui no ponto de vista, pegaria as ferramentas de elevação, eu selecionaria algum dos favoritos, vou criar aqui uma elevação frontal, eu vou vir aqui no meu térreo para eu construir também uma malha, importante, né, para agir como nosso terreno. Então vou pegar aqui uma malha e construir aqui um retângulo qualquer, mais genérico. E agora eu vou abrir essa elevação clicando no marcador dela, apertando com o botão direito e abrir com as definições atuais de vista. Assim a gente já tem toda a elevação da nossa cobertura já feita, é a praticidade do ArchiCAD. E eu vou pegar essa ferramenta chamada ferramenta parede cortina. Vou clicar e pressionar e eu vou pegar um favorito aqui, vou pegar esse painel metálico de vidro embutido e eu vou mudar o método de geometria aqui para o método em moldura. Dessa maneira eu vou clicando aqui, criando vértices que vão fazendo o formato da minha moldura. Sempre pressionando o Shift para sair retinho. Então aqui eu vou fazer nesse formato, ó, vou dando um clique, eu vou subindo aqui o formato da cobertura também. Sempre chegando pertinho e reconhecendo os vértices da cobertura. E mais uma vez, e agora aqui para finalizar no primeiro ponto. Ele criou aqui todas as minhas esquadrias. Eu vou vir agora no 3D, ou eu posso fazer em planta baixa também, ó, para mostrar aqui para vocês o nosso resultado final. Eu posso selecionar aqui no 3D, apertar Ctrl D para mover e eu vou alinhar aqui com o nosso projeto, com a nossa cobertura. Olha só que legal. Dessa maneira a gente tem o resultado e a gente pode replicar o mesmo método em todas as outras aberturas. A gente vai ter um resultado parecido com esse. Aqui eu só coloquei também uma laje estrutural embaixo, desci um pouquinho o terreno para ficar com o nível certo, né, em relação à laje estrutural e olha só que resultado bacana que a gente tem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de deixar um like aqui no vídeo para dizer para o YouTube que vocês gostam do nosso conteúdo, que ele é relevante para ele conseguir alcançar mais pessoas. Não esquece também de se inscrever no nosso canal, toda semana tem vídeo novo aqui de ArchiCAD e também não esquece de nos seguir no nosso Instagram, @hub_prática criativa. Eu vejo vocês no próximo tutorial. Até mais!